Olá, boa noite. A chuva que iniciou ainda na madrugada desta quarta-feira causou transtornos a famílias que moram em áreas de risco. Parte de uma casa foi soterrada, mas ninguém saiu ferido. Aproximadamente 8 horas de forte chuva deixaram árvores tombadas e ruas alagadas. Segundo a Defesa Civil Municipal, 14 ocorrências foram registradas na manhã desta quarta-feira. Entre elas, a situação dessa casa localizada no bairro João Paulo, zona leste da cidade, que desmoronou durante a chuva da madrugada. 2 pessoas, sendo uma criança de 4 anos, dormiu no local. Escutei estalar as paredes rachando e só deu tempo de eu pegar minha filha de 4 anos, abrir a porta e sair. Quando eu vi, já estava desabando, né? Foi muito assim rápido, foi muito rápido. Foi Deus mesmo que me deu esse grande livramento. Eu creio no Senhor que eu sirvo Ele. Foi Deus que me deu esse livramento hoje, porque senão era para mim estar debaixo desses incômodos, eu e minha filha de 4 anos. Técnicos da Defesa Civil e da Secretaria responsável pela Assistência Social e Direitos Humanos estiveram no local para fazer um levantamento da área e remanejar os moradores que estão em área de risco. Nós vamos fazer a remoção dessas 2 famílias que aqui estão, colocá-las no aluguel social, porque são famílias que habitam essas áreas de risco, não porque gostam, né, mas porque precisam, porque infelizmente necessitam. Na Avenida Flor de Santa Rita, no bairro Parque Riachuelo, zona oeste de Manaus, o igarapé do Tarumanzinho transbordou e a água atingiu cerca de 10 casas. Um vídeo feito por moradores da área é possível ver a correnteza da água e motoristas em risco ao trafegar pela pista. Interditada, essa área toda interditada aqui, ficou interditada, não deu, ficou mais ou menos uns 50 centímetros acima, né, da calçada. Então, alagou tudo, não passava carro aqui. Essa parte aqui, ela tá caindo, ó, e ela vai desabar. Se der mais uma chuva forte, isso aqui vai desabar. E o desastre vai ser pior. Já alagou na minha casa tudo. Tava o jacaré e a cobra. Ia pegando meu filho. Não fosse o meu marido ter chegado, o jacaré tinha pegado ele. Também na Zona Leste, no bairro Nova Vitória, os transtornos foram grandes. O cômodo desta residência foi soterrado por um barranco que desmoronou. No colchão, muito barro. Aqui dormiam 4 pessoas, sendo 2 crianças, uma de 5 e a outra de 4 anos. A gente estava deitado, dormindo, né? Dormindo. Aí de uma hora para outra, o barranco desabou, derrubou a parede da minha casa e nós 4 estávamos dormindo. Né? Graças a Deus que Deus nos livrou de todo mal, né? Mas chegou a atingir a minha perna ainda, minha perna está machucada. Foi uma coisa tão transtornada, né, para mim ver, né, meu filho naquela situação, o concreto em cima dele, foi um desespero muito grande, entendeu? Meu esposo também foi atingido com isso. Aqui no Nova Vitória, na rua 1º de Abril, zona leste da cidade, os moradores também passaram por bastante dificuldade. Aqui nessa casa, por exemplo, os moradores suspenderam os móveis da maneira que puderam no momento da chuva. Há muita água aqui nessa casa, principalmente lama, e na parede há o registro até onde a água subiu. 4 vezes que alaga isso aqui, entendeu? E a gente não pode criar nossos filhos dentro de uma lama dessa aqui. Isso aqui eu acho que nem porco não fica dentro de uma casa dessa, né? Segundo informações do IMET, o acumulado de chuva em Manaus é de 120 milímetros. E a chuva também causou transtornos no trânsito. Entre os acidentes tem o caso de um caminhão-baú que deslizou na pista e invadiu parte de uma residência, e na Avenida Torquato Tapajós, parte do asfalto cedeu e as obras de recuperação devem virar à noite. A parte da frente dessa residência foi atingida na manhã de hoje por esse caminhão-baú da empresa Eficácia, que tentava subir a Rua W do bairro Santa Inês, localizado na zona leste de Manaus. Durante o acidente, cerca de 4 pessoas estavam na casa, mas ninguém se feriu. Aí tinha um micro-ondas parado ali que deu problema mecânico ali. Então, como ele não conseguiu desviar, né? Como estava chovendo, fica lisa a pista, aí não conseguiu frear. Ele desceu arrastando, aí veio. Aconteceu isso aqui que vocês estão vendo, né? Quebrou aqui a puxada, uma cobertura da vizinha aqui do lado, quebrou a parte da mureta que tinha aqui de casa, né? E ofendeu uma outra construção que tem aqui mais atrás. Homens da empresa sentiram dificuldade para fazer a remoção do veículo carregado com cerca de 5 toneladas. Estamos aqui dando assistência para as famílias que foram prejudicadas e vamos dar toda a assistência possível. A Polícia Militar esteve no local para orientar motoristas que trafegavam pela área. O trânsito complicado para quem trafegou pela Avenida Torquato Tapajós na manhã de hoje.
Motoristas que passaram pelo local foram surpreendidos com uma cratera que abriu durante a chuva. Homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura executaram trabalhos de reparos. Nós temos uma rede pluvial aqui, uma rede antiga, com mais de 20 anos. Nós estamos fazendo aqui a desobstrução, para identificarmos o problema. Mas o que nós já identificamos é um grande acúmulo de lixo, que não permite o escoamento natural da água. Então nós vamos fazer aqui a remoção do asfalto que cedeu, vamos identificar o problema e a determinação do prefeito Arthur é que a gente identifique o problema e percorra todos os caminhos possíveis e imagináveis para que a gente possa agilizar a resolução desse problema de maneira específica. A cratera ocupa 2 faixas da avenida perto de uma passarela. Agentes do Manaus Trans orientavam o trânsito para trafegar apenas na faixa da esquerda, mas o trânsito ficou comprometido também nas ruas adjacentes. 2 homens foram presos na manhã de hoje, suspeitos de ter matado um subtenente do Exército Brasileiro. O crime foi no dia 19 de março deste ano, em uma feira no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Denis Oliveira, de 25 anos, e Marcelo Martins Leal, de 20 anos, foram presos suspeitos de ter matado o subtenente do Exército Brasileiro, Vladimir dos Santos Ladeira, de 46 anos, no dia 19 de março deste ano. Conseguimos identificar a motocicleta usada na ação e os 2 infratores que participaram desse latrocínio. Foi quando nós conseguimos prender, na última segunda-feira, por volta das 15 horas, o Denis, e ontem, por volta das 6 horas da manhã, o Marcelo, em bairros distintos, tendo em vista a complexidade, a divulgação das imagens pelas redes sociais e televisões, e eles se evadiram da Compensa e foram para bairros bem distantes, como Colônia Antônio Aleixo e Jorge Teixeira. Segundo a polícia, o crime foi ocasional. Os suspeitos se preparavam para assaltar feirantes no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Foi quando eles viram a vítima com uma arma e resolveram abordar. O militar reagiu ao assalto e foi atingido com tiros. Ele foi levado ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. As imagens mostram o momento em que um dos criminosos disparou 3 tiros contra Vladimir. Em seguida, os suspeitos fugiram do local, levando a arma da vítima. Uma investigação rápida, transcorreu normalmente, Assim nós reputamos. Contamos com o apoio do Exército Brasileiro, tanto no aspecto de campo quanto no aspecto de inteligência. Também com o apoio da Polícia Militar, que nos trouxe informações importantes, tal como a arma do crime. E também do 8º DIP, que atuou na contenção do menor, que acabou servindo de testemunha. Mas foi um caso que foi esclarecido. O Denis já tinha 2 passagens pela polícia por homicídio, já o Marcelo não tinha nenhuma. Os 2 foram indiciados por latrocínio e serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino. O desembargador Jomar Fernandes indeferiu nesta quarta-feira a liminar requerida pela OAB Amazonas e mais 6 deputados estaduais contra o aumento de 2% das alíquotas do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos. De acordo com o desembargador, a princípio não foi comprovada a violação ao processo legal constitucional durante a tramitação do projeto de lei, conforme a alegação dos impetrantes. A decisão é temporária, já que o mérito da ação ainda vai ser julgado. A polícia descobriu um laboratório de drogas e prendeu os irmãos Maílson e Maicon Araújo de Carvalho, além de Paulo César Rodrigues Baraúna. Com os suspeitos foram apreendidos cerca de 12 quilos de drogas. Eles foram encaminhados para audiências de custódia. E em Manacapuru, a cerca de 73 quilômetros de Manaus, a polícia apreendeu 15 quilos de maconha do tipo skunk que estavam escondidos numa embarcação. 2 homens foram presos e também foram encaminhados para audiências de custódia. Mais de 40 famílias que tiveram suas casas atingidas por um deslizamento em Manacapuru começaram a receber hoje 1.200 toneladas de ajuda humanitária da Defesa Civil do Amazonas. Entre os materiais cedidos estão cestas básicas, kits dormitório e itens de higiene e limpeza. E por conta do desastre, o município decretou situação de emergência no mês de março. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. Temperatura mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus.
Em Itacoatiara, a previsão é de tempo encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 26 e 27 graus. A mesma previsão para o município de Humaitá, onde as temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Em Barcelos, o tempo fica encoberto com possibilidades de chuva. As temperaturas variam entre 27 e 31 graus. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino lançou hoje a primeira Olimpíada de Português no Amazonas. A Olimpíada vai ser realizada em 3 etapas: escolar, distrital e estadual. Ângelo Rafael é referência para quem pretende chegar à Olimpíada de Língua Portuguesa Nacional. Com apenas 11 anos de idade, ele venceu em dezembro do ano passado a categoria Poema e ele já está se preparando para competir a nível nacional novamente em 2018. Eu estou fazendo uns poemas tipo rascunho para ver qual fica melhor, para me encaixando as palavras para ficar o poema legal. Hoje pela manhã, alunos e professores de escolas públicas participaram do lançamento da primeira Olimpíada de Língua Portuguesa no Amazonas, no Centro Cultural Tiago de Melo. O objetivo desta competição é fortalecer nos estudantes a valorização regional com narrativas do cotidiano amazonense. A Olimpíada vai ser realizada em 3 etapas: escolar, distrital e estadual. No final, o vencedor deve concorrer à etapa nacional. A gente dividiu por série, né, do 3º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. A primeira Olimpíada foi dividida em 3 etapas, né? A primeira, começando a partir de hoje com as inscrições, que é por escola, vai até maio, mais ou menos, e no final de maio, dia 25 de maio, é divulgado o primeiro resultado por escola. Após, serão encaminhados às coordenadorias distritais, onde será feita a seleção distrital desses trabalhos. E mais ou menos em agosto nós temos o resultado de todas as categorias e a grande final será em outubro, por estado, no estado. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelo gestor da escola ou pelo professor que indicou o aluno até o dia 2 de maio pelo site www.educacal.am.gov.br. 15% dos jovens brasileiros estão envolvidos com o empreendedorismo. São jovens que preferem ter o próprio negócio ao invés de procurar uma vaga de emprego. Os dados são de uma ONG que faz um acompanhamento global do empreendedorismo. Eles são novos, cheios de energia e sonham com a independência financeira, mas sentem na pele os efeitos da crise ao procurar um emprego. Essas são algumas características de um grupo de pessoas que vem crescendo nos últimos anos. Indo na contramão e driblando os obstáculos do mercado de trabalho, muitos jovens estão buscando refúgio para a tão sonhada independência financeira no empreendedorismo, deixando de ser subordinado para ser o dono do seu próprio negócio. Eles mudaram a ideia deles e agora eles têm essa iniciativa de chegar no Sebrae e dizer, olha, eu tenho uma ideia, eu já trabalhei a minha ideia e eu quero a ajuda do Sebrae para botar em prática essa ideia. A Ana Júlia Porto seguiu o caminho, mesmo tendo graduação e o mestrado em biologia, a jovem ficou sem espaço no mercado de trabalho. O conhecimento acadêmico foi aliado ao sonho de ter um próprio negócio. Surgiu então a Minature Plantas Ornamentais. E aí eu me vendo nessa situação, querendo empreender, eu resolvi aliar isso, o que eu gostava, o que eu já sabia e também o que eu vi que ainda tinha muita falta aqui na cidade, né? Foi, assim, uma vontade de criar vasos exclusivos, né? Em uma sala como esta, o que não faltam são ideias. Essa turma veio aprender o empreendedorismo. Vieram pensar e discutir ideias. Ideias que viram projetos. Projetos que viram soluções para o maior número de pessoas. Eles são os jovens empreendedores. Gente interessada em novos modelos de negócio. E esse motivado a empreender é dentro buscando as suas habilidades, as suas aptidões, aquilo que ele sabe fazer de melhor. E a ideia hoje, tanto da Junior Achievement quanto da Secretaria, é contribuir para que a gente consiga disseminar a ideia do empreendedorismo na cidade. Haja ideia numa única sala. O Fábio Araújo já sabe o que fazer para expandir o negócio. A gente está fazendo a venda online, né? Não é continuar assim, a gente quer abrir uma loja física lá em Manacapuru. Por que em Manacapuru? Porque a gente percebeu
percebeu que o mercado lá vai ser mais acolhedor com a gente. Aqui tem muita concorrência. Atitude e mudança. Esse é o espírito do jovem moderno que pensa no empreendedorismo como uma oportunidade de trabalho e ver no pequeno negócio o sonho de ser independente. Fórmulas, símbolos, tabela periódica. Aprender e ensinar a disciplina química no ensino médio é um desafio para professores e alunos. Mas alguns professores que resolveram unir o conhecimento teórico com a prática da disciplina fizeram os estudantes ultrapassarem as portas da sala de aula. Glicerina ralada, lauril e um pouco de essência de açaí. Com apenas esses 3 itens, você se aventura no universo das experiências e criatividade. Essa professora resolveu unir o conhecimento teórico com a prática de laboratório químico e desenvolveu o projeto Transformando Química em Arte. Para o professor, ele tem que criar, né, essa didática, essa metodologia diferenciada. Então, o bom da química é que a gente tem a teoria e a prática. Então, aquilo que não ficou bem claro na teoria, com a prática, né, a gente pode aproximar o aluno, ele vai ter o contato. Então, esse projeto veio justamente para mostrar para o aluno a importância de uma aula prática. A disciplina não é um bicho de 7 cabeças. Basta estar de mente aberta para saber que os elementos químicos estão por toda parte. A química, às vezes o aluno, né, e às vezes até nós mesmos achamos que a química está tão distante, né, mas pelo contrário, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, então ao nosso redor tudo tem química. O projeto ultrapassou as portas da sala de aula e aproximou os estudantes da comunidade. Eles ensinam e ministram oficinas, mostrando aí todo o passo a passo da produção dos cosméticos. Temos aqui de sabonete a perfume, todos com essência da Amazônia. E é claro que eu não vou perder a oportunidade de sentir essa essência. Esse aqui é de maracujá e está aprovado. Os estudantes produzem os sabonetes artesanais e reutilizam óleo de cozinha na produção de sabão sustentável. Anderson Castro entrou recentemente no projeto e vê a importância da disciplina para o dia a dia. Além disso, a gente mostra para a comunidade e para outros alunos também que já estão vindo a se formar, mostrar que a química não é aquele bicho-papão que todo mundo pensa que é. O nosso projeto ele visa a integração dos alunos com a escola e a comunidade, para que eles venham aprender a química de uma forma diferente, mais dinâmica, mais chamar a atenção deles com esses projetos, para que eles venham abranger o conhecimento. Esta professora do Instituto Federal do Amazonas descobriu uma maneira interessante e sustentável de produzir tinta por meio do aproveitamento de argila. Para ela, a química pode ser muito mais importante e divertida do que os alunos pensam. Os alunos, eles veem outra maneira de se estudar química e uma maneira bem agradável, porque eles liberam a imaginação e o contato com o aluno fica muito maior, então eles perdem o medo do professor, então eles fazem mais pergunta e querem saber cada vez mais a origem do solo, e a gente interage com outras disciplinas, como a geologia, a geografia, porque aqui tem um tipo de solo, lá em Minas tem outro. Na mão deles, a argila se transforma em tintas de cores variadas. Quanto mais escuras, mais presença de ferro. Os estudantes vão a fundo nos experimentos e na criatividade. Falando de tinta, ou seja, há vários componentes que formam a tinta. E nisso a gente aprende nesse projeto. E aprendemos mais que valorizar o meio ambiente, ou seja, buscar uma nova fonte renovável para a fabricação da tinta e preservar o meio ambiente é uma ótima ideia. Eu vejo esse projeto como uma grande oportunidade, não somente para mim, mas como para toda a comunidade em si, que leva diversas oportunidades para elas. A matéria é muito mais do que a sala de aula. Vim para o laboratório, fazer experiências e tudo mostra que na escola a gente tem só o básico e é muito decoreba. E quando a gente vem para cá, a gente vê que a gente pode fazer um mundo de coisas. E agora vamos falar de futebol, porque hoje tem rodada dupla pelo Campeonato Amazonense no estádio Carlos Amit. Há pouco começou a partida entre Manaus e Princesa e logo em seguida tem Holanda contra o Fast Clube. Ontem à noite também tiveram 2 jogos.
No estádio da Colina, o Rio Negro não aproveitou a oportunidade de assumir a liderança da competição e ficou no empate em 3-3 com o Penarol. Já o Nacional aplicou uma goleada no São Raimundo, 4-1. E esse um gol do São Raimundo foi importante porque foi o primeiro da equipe nessa competição que, por outro lado, já sofreu 15 gols e amarga a última colocação da tabela. Os jogos de ontem e hoje são válidos pela 6ª rodada da competição. E a seleção brasileira de futebol feminino fez mais um treino na tarde de hoje em Manaus. A dupla Cristiane e Marta treinaram entre as titulares e já estão confirmadas para iniciar a partida de domingo. No primeiro treino com bolas na capital amazonense, a técnica Emily Lima optou por trabalhar com campo reduzido. As jogadoras trabalharam jogadas de transições com bola, sem e com finalizações. O coletivo também serviu para medir o nível de atenção das jogadoras, que se dividiram entre titulares e reservas. As goleiras fizeram um trabalho específico e treinaram separadas do restante do grupo. Pelo treino de hoje, dá para ver que o amistoso de domingo contra a Bolívia, a técnica Emily Lima vai testar uma nova formação para esse elenco. A principal novidade dessa equipe é a presença da dupla dinâmica Cristiane e Marta, que já foram confirmadas para iniciar a partida. Tanto Cristiane quanto Marta não atuam pela seleção desde os Jogos Olímpicos. No coletivo de hoje, as duas treinaram entre as titulares. A experiente atacante falou da importância desse primeiro amistoso da seleção para o decorrer da temporada. Poucos dias que a gente está junto aí, a gente já conseguiu captar algumas coisas, né? Que é o trabalho intenso, toque de bola, rapidez, transição e muita exigência. Então, a gente tem que começar a se adaptar a isso e formar a equipe que a gente quer ter, que é uma equipe forte. Quem também treinou ao lado de Marta e Cristiane foi a meia atacante Gabi Nunes, que mostrou que também pode se firmar na equipe. Eu fico muito feliz porque eu tenho apenas 20 anos e essa colocação está sendo um pouco mais especial para mim, porque eu estou ao lado da Marta, né, que é uma pessoa que eu acompanhei bastante desde criança e eu estou muito feliz de estar podendo aprender com ela. Brasil e Bolívia se enfrentam no domingo às 7 da noite na Arena da Amazônia. Mas antes do jogo, a seleção brasileira deve fazer mais 3 treinamentos. O treino de amanhã, às 4 da tarde, vai ser aberto ao público. 1 quilo de alimento vale o ingresso para assistir o treino. E provavelmente o clima do treino vai ser diferente com a presença da torcida. E a troca dos alimentos por ingressos para assistir o treino da seleção brasileira começa amanhã, lá na Arena Amadeu Teixeira, de 8 às 2 da tarde. O treino, como já foi dito, começa às 4 horas da tarde. O Banho de Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/BandAmazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Boa noite.